Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do nosso programa, aqui da Diocese de Formosa e também de outras localidades, estamos na Santa Quaresma. Hoje, sexta-feira, 3, primeira do mês de março. Queremos abrir nossos corações ao que Deus quer falar para nós nesse tempo favorável de oração, ano vocacional, convite de Deus para que nós sejamos profundos na oração, na penitência, no jejum e na esmola, no cuidado com os pobres e com os que sofrem. Dando continuidade à meditação do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, no número 110, ele nos ensina o seguinte: as pessoas que vivem no meio do barulho são semelhantes ao pó varrido pelo vento. São escravas de um tumulto que destrói sua relação com Deus. Ao contrário, os amantes do silêncio e da solidão caminham passo a passo em direção a Deus. Assim como os domadores conseguem controlar os leões que rugem, eles sabem romper as espirais infernais do ruído. São Cipriano de Cartago, em sua epístola a Donato, escreve: estava eu nas trevas da noite escura, jogado ao acaso sobre o mar agitado do mundo. Flutuava à deriva, ignorando minha vida, longe da verdade e da luz. Ao considerar meus costumes de então, parecia-me difícil e desagradável o que a misericórdia divina me prometia para conduzir-me à salvação. Como poderia alguém renascer para uma vida mediante o batismo das águas da salvação, ser regenerado, despojado do que tinha sido, sem mudar de corpo, sem mudar de alma e de vida? Como pensava eu, tal conversão é possível? Eis o que me perguntei muitas vezes, pois também fora capturado e detido pelos muitíssimos erros de minha vida, e já não esperava livrar-me deles, tão escravo me sentia de vícios arraigados em mim. Tanto me desesperava do melhor, tão complacente era com meus males que se tinha tornado meus companheiros familiares. E o cardeal acrescenta: devemos fazer uma escolha, Deus ou nada, o silêncio ou o barulho. Sem as amarras do silêncio, a vida não passa de um movimento deprimente. Um barquinho insignificante que constantemente é sacudido pela violência das ondas. O silêncio é a parede externa que devemos construir para proteger nosso edifício interior. Na verdade, é Deus mesmo quem constrói esse dique e nos protege do tumulto, dos ataques externos e das tempestades do mundo. Essa é a garantia que nos dá o profeta Isaías. Naquele dia será cantado este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, o Salvador é para ela e o muro é o antemuro. Isaías 26:1. Ao abrigo dessa muralha, vivemos no silêncio e no coração de Deus. E nossos olhos estão constantemente voltados para Ele, porque queremos vê-lo. Por que falar de muro e antemuro? Porque o homem, no início, estava destinado a viver no paraíso, mas, cedendo ao pecado, foi não apenas expulso do paraíso, mas também foi posto para fora de si mesmo e abandonado à exterioridade e à escuridão. Pela encarnação, Deus veio abolir as consequências do pecado original e restaurar o destino e a vocação primitiva da humanidade.
Ao se encarnar e assumir a nossa condição humana, Jesus abriu-nos o caminho da interioridade. Assim, São Gregório Magno aplica à encarnação e à redenção as noções de interioridade e exterioridade. É Cristo que, vindo sobre a terra, devolve à humanidade decaída as alegrias da contemplação da luz interna. De alguma maneira, Cristo é a muralha que protege o edifício espiritual que é a Igreja, mas é também a parede exterior que protege nosso edifício interior. Diz São Gregório: deve-se notar que essa parede do edifício espiritual se chama parede exterior. Com efeito, a parede que é construída para proteger um edifício geralmente não é posta do lado de dentro, mas de fora. Por que foi necessário dizer que ela está fora, uma vez que nunca se põe essa parede por dentro? Porque isso é indispensável se queremos que a parede posta do lado de fora defenda o que está dentro. Mas esse termo não está falando da própria encarnação do Senhor? Pois se Deus é para nós uma parede interior, Deus feito homem é a parede exterior. Eis porque um profeta lhe diz: saíste para salvar teu povo, para salvar os que ungistes. E de fato esta parede, ou seja, o Senhor encarnado, não nos servirá de muro se não estiver de fora, pois não nos protegerá por dentro se não estiver por fora. Da mesma forma, em seu silêncio cartucho, Dom Agustín Guilherand tem essas magníficas palavras. Para nós, os cartuchos, as palavras que não proferimos se tornam orações. Essa é a nossa força e não podemos fazer algo bom senão por esse grande veículo do silêncio. Apresentamos a Deus as pessoas com as quais não falamos. E continua: é preciso que não tenhamos medo de nós nem dos outros. Temos de olhar a vida real face a face. É esse olhar profundo e prolongado que Deus nos concederá, pois Deus está no fundo de tudo. É esse querer ou esse amor que buscamos. É aí que Deus nos chama. Só chegamos aí depois de uma longa jornada que nos separa das criaturas e de nós mesmos. O amor silencioso é a grande ciência e a grande luz aqui da terra. E conclui: no silêncio, a tristeza consiste em olhar para si, a alegria em olhar para Deus. Por que o silêncio? Porque é preciso sair de si mesmo, pensar em Deus, em vez de pensar apenas em si. Bem, dileto ouvinte, aqui nós temos esses pensamentos todos assim muito carregados de sabedoria, que vai nos dando esta consciência, esta certeza e verdade da necessidade da luz de Deus mergulhar dentro de nós. Nós já temos essa luz pelo batismo. E Cristo é essa parede, essa força com seu evangelho, com a sua igreja, para que não nos dispersemos. O nosso mundo, a nossa realidade, ela é pesada e calca muitas forças contra nós, como que nos aprisionando, nos espremendo, para que nós possamos colocar fora essa luz de Deus que está dentro de nós e assim nos prevaricarmos da nossa fé. Cristo é a muralha, é a força que nós temos e nós o recebemos na Eucaristia, na escuta da sua palavra. Ele é a nossa companhia e a nossa segurança para que o coração de cada um de nós
não seja abandonado em si mesmo, mas abandonado em Deus a partir do silêncio profundo interiormente vivido. A liturgia desta sexta-feira quaresmal nos traz, na primeira leitura de Ezequiel 12, 21, 28, já no final, o seguinte ensinamento: quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Aqui entra a importância do silêncio interior, do silêncio exterior, enfim, desse escutar Deus permitido pela ausência do barulho, é que vai dar ao coração do crente a consciência e a posse dessas verdades da Sagrada Escritura, dos ensinamentos cristãos, que nos garante essa caminhada para a vida. O silêncio é vida. O silêncio não nos conduz para a morte, mas para a vida. O barulho, sim, o barulho é mortífero, mas o silêncio é vivificante. E nós precisamos zelar e buscar essas realidades vivificantes para nossas vidas. Isso é magistral, é poderoso, é grande. E a gente vai aprendendo essas realidades e começamos a desprezar tudo aquilo que é barulho. Às vezes a gente vai em alguma recepção, em alguma festa, e às vezes o som é tão alto que você não consegue nem conversar com as pessoas. Que triste. Nós precisamos realmente desses ambientes de silêncio para impedir que a nossa vida se torne uma esquizofrenia, uma loucura, uma balbúrdia. Nós precisamos realmente desse aconchego que o silêncio orante nos promete e nos propõe. Que nós sejamos caminheiros para a vida, vivendo a justiça, buscando o direito e mergulhando nessa realidade que não nos permitirá morrer. Que a sua vida, prezado ouvinte, e da sua família seja marcada por esta grandeza. Pai de bondade, eterno Deus, quero te adorar nesta manhã, pelo ouvinte que ora comigo nesta sexta-feira, tempo de quaresma, olhando para si e procurando descobrir quais são as ferpas, os espinhos, as misérias que precisam ser abolidas. Sobretudo, o barulho e a algazarra interior. Cura-nos, Senhor, e nos liberte de todo barulho e de tudo aquilo que nos aparte do silêncio da Tua palavra. Amém. O bom Deus te abençoe, te guarde e santifique o seu coração hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos permitir.